Graça e paz, irmãos. Uma boa noite, que Deus possa estar abençoando a sua vida, que você tenha realmente buscado a Deus, permanecido firme em Cristo Jesus. É nesses momentos que Deus está provando o cristão, provando os nossos corações, amém? E creia, Deus está fazendo já grandes coisas e fará ainda muito mais, no nome de Jesus, porque Ele promete na sua palavra. Mais um culto nós estamos iniciando, vamos louvar a Deus, mas eu quero fazer uma oração antes, em nome de Jesus, amém? Pai, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela presença dos teus anjos, obrigado ao Espírito Santo pelo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Meu Deus, visita o teu povo, visita, Senhor Deus, as vidas que estão nos assistindo, aqueles que têm nos acompanhado. Senhor, em nome de Jesus, visita aqueles que estão num leito de dificuldade, de dor, de enfermidade, traga cura, o milagre. Senhor, que durante este culto, quem estiver assistindo seja curado, seja tocado, seja transformado, Pai. Haja conversão, visitação do teu Espírito Santo. E nós queremos engrandecer o teu nome, que o teu nome continue sendo glorificado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Declare tua graça, Senhor, a tua graça me alcançou. E nós vamos louvar o Senhor até que Ele venha, aleluia, e servi-lo. Tua graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. Pra ti queremos ser na vida de alguém. Depende tão somente de nós. De você crê nisso. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser? O que podemos ser na vida de alguém? Depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. O quê? Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha.
Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Aleluia. Senhor, Tu és a razão que nos faz continuar. Tu és a grande razão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criaste, por amor homem se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na... Eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Por isso nós viemos te adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para mim, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és soberano e grandioso Deus, eterno Deus nas alturas. Oh, aleluia. Oh, nós iremos te adorar nas bodas do Senhor, no novo céu e nova terra. Tudo isso passará, tudo isso passará. Oh, eterno Deus, maravilhoso, aleluia. Nós te adoramos, nós nos prostramos ante a tua grandeza e majestade. Eu vim, nós viemos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Sabe, Senhor, nós queremos a cada dia sim um louvor espontâneo. Nós queremos te adorar, seja, Senhor, num culto presencial, seja online, seja numa casa, Senhor, ainda que o teu povo reunia de casa em casa. Quantas vezes, Senhor Deus, na época da perseguição em catatumbas, nas cavernas, mas nunca deixaram de adorar. E nós queremos dizer ao Senhor que o Senhor nunca deixará de ser exaltado, proclamado, anunciado, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa teu povo, a tua igreja. Abra a boca da tua igreja, que nesse meio, seja pandemia, nessas situações econômicas do mundo, do Brasil, Senhor, o teu povo se expressa através das redes sociais, através, ó Deus, no mercado, na rua, no trabalho, seja onde for. Nós queremos declarar que tu és santo, 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 digno e digno. Tu és maravilhoso, absoluto, soberano, acima de todas as nações. Adorado, Senhor, no Brasil e nas nações, em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aplauda o Senhor, porque Ele é digno de louvor, de toda honra, de toda seriedade, Ele é digno, digno. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Querido, eu quero dar um aviso aqui a você, antes de falar da pastora que vai trazer uma palavra, mas eu quero dizer a você que domingo que vem, nós estaremos reunindo lá na Hermenegildo Tonon, né? Que número que é lá mesmo? 302, no solo Costa do Sol. Então esteja lá conosco, você que vem nos acompanhando, se quiser, vai lá, sem medo, sem timidez, amém? Participe conosco, vai ser às 9 horas da manhã. Nós estaremos lá juntos, batendo um papo, tomando um cafezinho, conversando, compartilhando a palavra de Deus, amém? Porque a igreja continua, a igreja está viva. Declara assim comigo. A igreja do Senhor Jesus, está viva, em nome de Jesus. Aleluia. Lembrando também que para levar máscara, vai ter álcool gel lá. Isso, então, muito bem lembrado. Leve sua máscara. Se for do grupo de risco, né? Se você é do grupo de risco, não precisa ir, assista, porque vai ser filmado, né? Vamos tentar transmitir, porque às vezes pode ser que a internet dê algum problema, mas mesmo assim, a gente nem que for para gravar, e depois você assiste, depois do horário do culto, qualquer hora você vai entrar lá, qualquer hora não, depois que for editado, né? Precisa editar, se for filmado,
ele é da parte técnica, ele sabe melhor. Mas eu quero dizer assim, que nem que for à noite ou na segunda, você vai conseguir ver o culto que aconteceu no domingo de manhã. Amém? Mas você que é do grupo de risco, não precisa ir. Depois você participa e saiba que nós estaremos orando por você. E a mesma unção que estiver lá, cairá sobre a sua vida em nome de Jesus. Entenda, irmãos. É o Espírito Santo de Deus, ele está em todo lugar, ele nos assiste, ele olha o nosso coração. Ele está te vendo agora, onde você está aí. Amém? Ele sabe da semana que você tem passado, das suas aflições, solidão, tristeza. Ao mesmo tempo, esse ajuste de famílias, não é verdade? Quanto tempo nós não ficávamos tanto juntos como família? É bênção isso, queridos. E a igreja da família de Jesus, aleluia. E Deus sonhou com a família na eternidade. Por isso que ele estabeleceu um povo, uma família. E hoje a igreja é uma família, em nome de Jesus. Aleluia? Glória a Deus. Então nós vamos passar para a palavra. A pastora Nilva vai trazer uma palavra abençoada em nome de Jesus e Deus estará confortando o seu coração. Glória a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Eu quero compartilhar neste dia maravilhoso que o mundo comemora o Dia das Mães para compartilhar a vida de duas mulheres que enfrentaram uma situação difícil, sabe? Que enfrentaram uma época, assim, inimaginável na nossa mente, sabe? Que elas não sabiam, não tinha também como nós hoje saber o que irá acontecer. Mas nós temos que confiar no que diz a palavra de Deus. Nós não podemos olhar as coisas com olhos carnais. Nós precisamos estar preparados, fortalecidos, porque a palavra de Deus diz que, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós vamos meditar aqui em Êxodo, que diz que foi um varão da casa de Levi e casou-se com uma mulher também da casa de Levi. E tiveram um filho. Estava falando de Joquebede e do seu esposo. Eles viviam no Egito, numa época de escravidão, de servidão, não conheceram a época maravilhosa de José, porque enquanto José estava no comando, o seu povo tiveram uma vida boa, mas após a sua morte as coisas mudaram. Outro rei começou a tomar decisões que eles nunca imaginaram. E nessa época eles já tinham 2 filhos, quando chegou esta época difícil. E nasce o 3º filho. Irmãos, esta mulher tinha uma vida normal, a sua família vivia como todas as outras, normal, trabalhando, cuidando da família, sabe, desfrutando da esperança de que Deus ia enviar o libertador do seu povo, que um dia este libertador chegaria, que um dia Deus levantaria um homem e através deste homem, Deus, através do seu braço forte, levaria esse povo para a terra prometida. Mas nós sabemos que toda a promessa de Deus, ela passa por um espaço de tempo e por acontecimentos difíceis. Por quê? Porque há interferência humana, há interferência maligna, mas nós temos que ter a certeza de que Deus está no controle. Ele é que é o nosso Senhor, Ele que é o nosso Pai, Ele é que está no comando desta nave, que está nos levando a viagem para aonde
todos nós esperamos chegar. A glória, os céus. Então, este casal vivia uma vida normal, trabalhando, cuidando dos seus filhos e esperando. Mas o que eles não poderiam imaginar, que estava por vir, de repente, o rei, vendo o crescimento do povo, sentindo-se ameaçado, com medo de que, com o aumento daquele povo, se viesse uma guerra, eles se juntariam a outros povos e derrotaria o Egito. Qual foi a decisão que o rei tomou? Que as parteiras quando as hebreias chamassem as parteiras para que o seu filho nascesse, se fosse menina, deixaria viver. Se fosse menino, elas teriam que matar. Este era o decreto do rei. Uma coisa abominável aos nossos olhos. Já imaginou? E de repente, as parteiras sentiram temor de Deus e não fizeram isso. Então nasceram as crianças, e quando o rei ficou sabendo que o seu decreto não estava sendo cumprido, ele se enfureceu e deu outro decreto pior ainda, que todo menino que nascesse deveria ser jogado no Nilo. Meu Deus! Eu estive lá no Rio Nilo, naveguei naquelas águas e não dá para acreditar que ali foram lançados centenas de meninos. Sabe, o desespero que houve entre as mães frágeis, porque haviam acabado de dar à luz e agora não têm mais os seus filhos e, pelo contrário, foram arrancados delas com violência. Arrancados e assassinados, jogados dentro de um rio. Aos nossos olhos, isso é abominável. Mas Deus, irmãos, nós precisamos permitir, nós precisamos entender que Deus, Ele permite que na maldade, que na crueldade do coração do homem, Ele transforma a maldição em bênção. Para nós é difícil compreender essas coisas, porque nós vivemos o dia de hoje, mas Deus, Ele vive na eternidade. Então Deus sabia aonde Ele iria chegar, o que aconteceria no tempo certo, no tempo determinado. E aí, a mãe, a esposa daquele homem, chega no trabalho de parto. E Joquebede dá à luz. Quando ela vê que é um menino, ela entra em desespero. E agora, o que ela iria fazer com o seu filho? Como ela poderia proteger o seu filho? Irmãos, com o passar dos dias, ela consegue, pela misericórdia, pela proteção de Deus, ela consegue esconder uma criança por 3 meses. Irmãos, 3 meses de uma criança recém-nascida é a fase que a criança mais chora, é a fase que a criança mais tem cólicas abdominais. Então, ela se vê numa situação, até 3 meses, ela escondeu a criança. Passados 3 meses, esta mãe, irmãos, teve que tomar uma decisão que, se você não estiver firmada, se a tua confiança
não estiver no Deus Todo-Poderoso e que tem tudo sob controle, você não conseguirá. E Joquebede pega o seu filho, seu bebezinho de 3 meses, coloca ele dentro de um cesto de junco. Ela prepara o cesto e a decisão mais difícil que ela tomaria na sua vida. Eu não consigo imaginar pegar um filho de 3 meses e colocar num cestinhos e pôr no mesmo Nilo que engoliu as outras crianças, colocar o seu filho e entregá-lo nas mãos de Deus para aquela hora, para aquela circunstância. E Joquebede toma a sua decisão e vai e deixa o seu filho sobre as águas, sobre aquela correnteza, e volta para casa confiando que Deus sabia o que estava fazendo. Se ela tomou aquela decisão, é porque o Espírito Santo a impeliu e ela tomou e entregou nas mãos do Senhor. E nós sabemos que o Senhor permitiu que aquele cestinho chegasse no lugar, depois de toda a noite, de passar por toda a noite sobre aquelas águas. Ele chegou, o cesto chegou aonde a filha do faraó se banhava. E ela tirou aquela criança daquele cesto e se encantou com ele. E ela não tinha filhos, então ela tomou aquele menino, levou para o palácio e tomou aquela criança como seu filho. E a sua irmã, Miriam, vendo toda aquela cena, foi e se apresentou, chegou perto. E ela disse: o menino está com fome. E a filha de Faraó disse: você conhece alguma mulher para amamentar esta criança para mim? Ela disse: sim, conheço. E foi buscar a sua própria mãe. Irmãos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente sonha. E quando que Joquebede iria imaginar que ela amamentaria o seu filho, que ela ficaria com ele por 10 anos, não sei se 6, 10 anos, provavelmente de 6 a 10 anos, e ela ficaria com ele, ela conseguiria ficar com ele, porque ela amamentou ele até uns 6 anos, 4 anos, 6 anos, e ela fica com ele. E ela ainda recebeu salário por cuidar dele. Isso é fantástico. Isso é Deus providenciando o sustento, providenciando aquilo que nós necessitamos na época de maior crise, na época de maior sufoco, de maior, sabe, dos maiores decretos que algum homem possa decretar sobre a nossa vida. Deus sustenta. Deus nos protege. E aquela criança, aquele menino ficou com a sua família, recebeu ensinamentos profundos na sua infância. Por quê? Porque a infância é onde a criança mais guarda, mais aprende e guarda as memórias das coisas que lhes são ensinadas, porque a sua mente está vazia, a sua mente está pronta, o terreno da sua mente está preparado para receber. E a sua família preparou, e a sua família aproveitou este momento e ensinou a Moisés, que a filha de Faraó colocou o seu nome de Moisés, ensinou Moisés toda a história, tudo aquilo que eles tinham de importante, eles passaram para aquele menino.
E agora chega um momento que ele volta para o palácio. E agora ele vai receber os ensinamentos, a cultura, tudo aquilo que o povo egípcio vivia. Aí nós pensamos, por que Deus permitiu isso? Por que Deus o levou para o palácio? Por que Deus? Qual era o objetivo? Para quê? Não sabiam, mas nós sabemos. Nenhum hebreu teria condições, quando chegasse o momento de Deus tirar o seu povo da terra do Egito, da escravidão, não teria homem nenhum, hebreu que não vivesse, que não convivesse e que não fosse da linhagem não, da convivência real, teria condições de argumentar com o faraó na hora que o povo tivesse que sair do Egito, porque o faraó não receberia, o faraó não falaria, o faraó não admitiria nenhum hebreu argumentando. Então, como Deus vive na eternidade, Moisés vai para o palácio e se torna meio-irmão do futuro faraó. Irmãos, olha a maravilha de Deus. 400 anos, mais de 400 anos, de 430 a 450 anos de escravidão. Chega o momento e Moisés recebe. Moisés, após um incidente, porque ele não pode ser considerado um assassino, porque foi um incidente, foi um acidente. Ele percebe 2 hebreus discutindo, brigando, e ele já estava voltando às suas raízes, e ele vai separar os 2 que estão brigando. Mas como eles estavam brigando muito, Moisés teve que usar a força, e um dos egípcios caiu e bateu a cabeça e morreu. Então, Moisés agora, ameaçado de morte, de novo, ameaçado de morte quando nasceu e ameaçado de morte agora. Ele tem que fugir. E ele foge e vai para a terra de Midian e lá fica mais 40 anos. Porque Deus tem o seu tempo de preparação nas nossas vidas. E Moisés agora recebe o chamado de Deus e volta para cumprir a sua missão. E ele consegue tirar o povo do Egito, porque para isso ele nasceu. Ele era o libertador do povo de Israel, o libertador que levou os hebreus, para a terra prometida. Ele não entrou, mas o povo que ele tirou do Egito, com o braço forte do Senhor, eles entraram. Então eu quero dizer a vocês, irmãos, que nesses dias difíceis que estamos vivendo, como Joquebede, nós temos que enfrentar, nós temos que agir, nós temos que tomar as decisões baseadas na palavra de Deus, confiando de que o Senhor está no controle e que Ele nos levará para os seus propósitos. E os seus propósitos são de bênção, são de bem, apesar de que o momento é difícil. Aí, irmãos, todo o propósito de Deus é cumprido através de Moisés, através do seu povo. E o seu povo caminha e chega no momento. Porque Deus disse lá em Gênesis que da semente da mulher nasceria aquele que mudaria o rumo da história. Não era mais o libertador de um povo, mas era o salvador do mundo. Moisés, o libertador de um povo.
mas o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, o Salvador do mundo. E agora, assim como os hebreus ficaram mais de 400 anos escravos, cativos, agora Malaquias, Deus encerra e fica 400 anos sem falar com os homens, em silêncio, porque estava chegando o tempo crucial da humanidade. E Malaquias, no capítulo 4, no versículo 2, Deus diz que o povo se desviou, o povo pecou, e agora ele diz assim: mas para vós, Malaquias 4:2, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Eles aguardavam esse sol da justiça. Eles aguardavam o nascimento do justo, do Senhor, a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Mas eles têm que esperar por 400 anos. O povo de Israel esperou mais de 400 anos para sair do Egito. E agora, o povo de Israel espera 400 anos para o cumprimento da promessa. E após 400 anos, uma família que guardou a esperança, a família que confiava no Senhor, que tinha certeza que Deus ia enviar o Messias, que Deus ia enviar o Salvador, mas essa família tinha uma vida normal, vivia em Nazaré, vivia na comunidade, com os familiares, com os seus amigos, uma vida normal, uma luta normal, diária. Mas chega um dia, chega a noite, o tempo determinado de Deus chega e Deus envia o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel chega àquela casa humilde, simples, e vai até os aposentos de Maria. Maria, uma jovem de aproximadamente 17 anos, uma jovem íntegra, uma jovem pura, uma jovem de coração simples, puro, de espírito humilde, de obediência, uma jovem de um espírito excelente. Oh, como é maravilhoso, irmãos, conhecer pessoas de espírito excelente, pessoas amáveis, acolhedoras, obedientes. E Maria, quando ouve aquela saudação bem-aventurada, ela se assusta, mas ela é forte. Como Joquebede, Maria é forte, apesar de jovem, ela é forte. E ela se coloca e o anjo começa a cumprimentá-la, começa a dizer que ela seria bem-aventurada, que ela seria a mãe do Salvador. Como assim? E Maria ficou ouvindo aquelas palavras e ficou pensativa. O que será que quer dizer essas coisas? E ela olha para ele e diz: como assim? Como eu darei à luz a um filho se não tive nenhuma relação com homem algum? E ele responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo te envolverá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Jesus, o Salvador. E Maria dá a resposta que nós precisamos. A resposta que Maria deu foi a mesma que Joquebede deu a Deus quando ela colocou Moisés naquele cesto. Foi a mesma resposta. Eis aqui
a serva do Senhor, cumpre-se em mim a tua vontade. É o que Deus espera de nós. Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, eu não sei o que vai ser amanhã. Senhor, o decreto está aí. Senhor, os homens estão tomando decisões, tomando atitudes. Eu não estou compreendendo. Mas como igreja, como mães, eu vou tomar a mesma decisão de entregar dia após dia nas mãos do Senhor e confiar nele e firmar nele, firmar na rocha. Sabe? Porque estamos vivendo dias de decreto. E naqueles dias Maria achou-se grávida. E agora? Ela iria enfrentar dali por diante os dias mais terríveis da vida dela. Porque ela criou o menino, sabia que ele era filho de Deus, sabia que ela ia passar por coisas terríveis, porque chegaria a hora de separar-se do seu filho, assim como Joquebede teve que se afastar, foi separada do seu filho, para que um propósito maior fosse cumprido para toda a humanidade. Mas Maria sofreu humilhações, perseguições, quase foi apedrejada, falaram mal dela, inventaram coisas a seu respeito, tentaram manchar a sua dignidade, tentaram manchar o seu caráter. E agora Maria começa a enfrentar a rejeição, começa a enfrentar todas as dificuldades, grávida, teve que fugir também, teve que partir, teve que partir praticamente sozinha. Mas ela foi corajosa. Nós, como mães e como igreja, temos que ser corajosos. Temos que ter a certeza de que o nosso Deus é mais, que o nosso Deus está no controle e Ele tem um propósito maior para as nossas vidas. E Maria cumpre. Jesus cresce e enfrenta também a perseguição, momentos difíceis, decretos de homens, decretos de reis, decretos dos romanos, todo tipo de perseguição entre o seu próprio povo, na sua própria família, porque o homem, por não conhecer o que Deus tem, o homem age como a carne. O homem age como se quisesse dominar, quisesse comandar. Mas nós não podemos esquecer que quem está no comando é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Somente Ele está no controle. E Ele deixa que os homens vão tomando as suas decisões para que os seus propósitos se cumpram. Porque Ele conhece o ser humano. Então, irmãos, como Maria, temos que ser corajosas, temos que enfrentar a perseguição, até mesmo tudo aquilo que pode acontecer com os nossos filhos, com a nossa família. Porque Maria enfrentou toda a dor, chorou todas as lágrimas, a ponto de quando chegou a crucificação do seu filho, vendo seu filho sem pecado, justo, íntegro, de espírito excelente, sendo martelado com aqueles pregos enormes, sendo transpassado uma lança do seu lado, esgotando a última gota de sangue do seu corpo, que só sobrou água. E ela ali ficou firme, olhando para aquela cruz e dizendo: o meu Deus sabe aonde isso tudo vai chegar.
o meu Deus sabe. E ela engoliu, respirou e suportou a pior dor que uma mãe pode suportar. A dor de enterrar o seu filho. Mas ela enterrou o seu filho sabendo que Deus estava no controle. E nós temos que ter esta certeza, que aconteça o que acontecer, o nosso Deus está no controle e Ele é fiel para cumprir em nossa vida hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, 2 mulheres viveram a virada nas suas vidas, viveram situações difíceis, mas o propósito de Deus foi cumprido. Agora, após a morte de Jesus, 3 dias depois ele ressuscita e salva, através da sua morte e ressurreição, toda a humanidade. Salvará muitos, aqueles que quiserem, porque a salvação é de graça. Mas foi através de 2 mulheres que tiveram coragem, que enfrentaram a situação de pé, pela fé, e venceram. E por isso que nós temos que crer. E para encerrar, Jó disse, no capítulo 42, no versículo 1, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Que palavra maravilhosa! Bem sei. Será que eu sei? Será que nós como igreja sabemos que Deus tem o melhor para nós? Que algo bom, que o de melhor que nós aguardamos, o arrebatamento da igreja? Será que nós sabemos? Será que nós conhecemos? Será que estamos nos preparando? Será que estamos enfrentando essa situação de cabeça erguida? Isso é saber. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Esta é a nossa confiança. É que o Espírito Santo diz para você neste dia. Graça e paz. Deus abençoe a cada um.